eu deixei um questionário aqui da baixa, né, de nor e de dopamina, porque a gente pode usar isso para avaliar depressão, porque a depressão, sim, pessoal, ela vai causar uma baixa de noradrenalina e dopamina também, ela pode provocar, né? Então, além da baixa de serotonina, eu posso ter baixa de nor e dopamina, tá? Mas na ansiedade, eles estão aumentados, esses dois neurotransmissores, tá? Então, aqui são sintomas de baixa nor, a perda de força física, fraqueza, o estresse, síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, TPM e desejo de comer salgado. Então, isso quem tem baixa noradrenalina, que não é o caso do ansioso, mas é o caso do deprimido. E aqui está o questionário, tá, da noradrenalina. Esse aqui a gente vai usar mais para depressão. Qual a gente vai usar na ansiedade? O da serotonina e o do GABA. Ah, mas eu quero avaliar a noradrenalina e a dopa, porque quem sabe esse paciente, ele não está só com ansiedade, ele já está deprimido. Então, eu posso observar isso com mais detalhe. É isso aí, é assim mesmo que faz, tá, pessoal? A gente vai fazer as perguntas para avaliar grau de ansiedade, para ver se ele realmente está ansioso e também se ele está com humor deprimido. E muitas vezes o ideal é pegar essas alterações no começo para que elas não virem a patologia, não gerando aquela necessidade de diagnóstico e tratamento medicamentoso, tá? Bem interessante a gente pegar o paciente antes disso. E a dopamina, então, a deficiência vai provocar perda de força física, fraqueza, apatia matinal, cansaço fácil, alteração de libido, tá? Alteração de memória que não tinha aparecido antes, aumento do consumo de açúcares, aumento do consumo de café, drogas ou fumo, né? Aumenta consideravelmente o uso. Então, aqui mais uma vez está o questionário do lado, e a gente vai usar, então, para avaliar os neurotransmissores do nosso paciente. Peguei aqui os principais neurotransmissores para a gente avaliar. Então, o que acontece na ansiedade? Então, eu falei de uma forma geral para vocês os neurotransmissores. Voltando aqui na síntese da NOR, que eu pulei, né, esqueci de falar, mas ó, a gente também tem enzimas importantes que precisam de substâncias como vitaminas para construir a NOR e a dopamina. Veja que a NOR e a dopamina, elas usam, né, a dopamina é construída primeiro e serve de matéria-prima para a NOR. Tá? Olha só o que utiliza, tirosina como aminoácido, aí você vai precisar tetrahidrobiopterina para a primeira enzima, fosfato de piridoxal, que é a vitamina B6, que nós já falamos, vitamina C, ou ascorbato, né? E por último aqui S-adenosilmetionina, tá? Então, depois, se a gente for falar de depressão uma semana dessas, aí eu mostro para vocês também avaliarem a reposição dos nutracêuticos para quem tem depressão e falta de nora ou falta de dopamina, tá? Mas não é o nosso foco, porque na ansiedade eles estão aumentados, tá? Então vamos lá, os neurotransmissores então na ansiedade. A noradrenalina está relacionada com atenção e vigilância e as características de ansiedade. Como eu falei para vocês, na ansiedade a noradrenalina está aumentada e a dopamina também. Então, assim, deve-se controlar o fornecimento de tirosina, precursor de dopamina e NOR, e deve-se restringir a ingestão de glutamato monossódico, pois este estimula receptores de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, veja que o nosso paciente ansioso é um paciente que tem neurotransmissores excitatórios em excesso ou predominando, e os neurotransmissores inibitórios estão faltando. Então, eu tenho que minimizar os excitatórios. E o glutamato monossódico é encontrado em diversos alimentos. Depois você pode pesquisar quais os alimentos que são ricos em glutamato, que esse paciente deve tentar evitar o consumo, tá? O glutamato é um neurotransmissor, é muito importante, tá? Muito importante, inclusive, para o nosso aprendizado, nosso raciocínio, para a memória, tá? É um antagonista do GABA, mas como ele é excitatório, se ele ficar em excesso, e a gente tem deficiência de GABA aqui,
ele pode ser neurotóxico e ele é um dos que está presente no Alzheimer. O excesso de glutamato provoca neurodegeneração e Alzheimer, tá? Deve-se elevar, então, a síntese do GABA, o mais inibitório dos neurotransmissores. O hormônio liberador de CRH, colecistoquina, a substância P, a substância Y, os opioides endógenos também estão implicados na ansiedade. Então, existe uma baixa de endorfinas. Não é o nosso foco, nós vamos falar do sistema que predomina aí, que a gente usa para tratar, que são os neurotransmissores. Mas nós vamos falar, no dia que nós falarmos de tratamento da orto, do sistema do hipotálamo pituitário adrenal, que é o hipotálamo é o liberador do CRH. Então, a gente vai também modular esse sistema. Nós temos duas coisas para pensar no tratamento. Modular os neurotransmissores e modular o eixo hipotálamo pituitária adrenal, tá? Que são os dois grandes problemas da ansiedade. E o uso da serotonina? Ela é muito importante também como ansiolítico, tá? E a gente vê que o tratamento convencional medicamentoso da ansiedade, ele é basicamente aumentar o GABA através dos benzodiazepínicos e aumentar a serotonina através dos antidepressivos. Então, qual que é o objetivo dos antidepressivos? Elevar a liberação de serotonina, além de bloquear a sua recaptação, então a sua retirada da fenda. Então, a ideia é deixar ela prolongada na fenda sináptica, né? Aumentar a serotonina na região da amígdala, apresenta efeito ansiolítico. Nós conversamos sobre o papel da amígdala, pessoal, na primeira aula. Então, se você não viu a primeira aula de ansiedade, assiste para poder entender a função da amígdala. Os receptores de serotonina, chamados 5-HT1A, do hipocampo, estão relacionados aos quadros de depressão, e o 5-HT2, localizado na amígdala, tem como função inibir os mecanismos de defesa contra fatos aversivos. Então, aumentar a serotonina é muito interessante para regular o humor e o comportamento emocional e também o sono, fora a questão da melatonina que nós falamos antes. Antidepressivos reduzem a hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal ou pituitária adrenal, aumentando os receptores de glicocorticoide no hipocampo. Então, além de ele ter um efeito na serotonina, pessoal, os antidepressivos têm um efeito de sensibilizar o hipocampo aos glicocorticoides para que o feedback funcione. Lembre que o nosso organismo ele é a base de feedback. Cortisol aumenta na circulação, o cortisol vai lá e inibe a liberação do CRH no hipocampo. Então, é como se ele estivesse sensibilizando o hipocampo ao cortisol, para que o corpo pare de produzir cortisol. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre o cortisol, que existe um excesso de cortisol no paciente ansioso. Aqui está a lista dos vários antidepressivos utilizados na ansiedade, tá? Vejam que são antidepressivos que aumentam a serotonina. Não tem nenhum antidepressivo aqui que aumenta a NOR, pelo menos a ideia é não aumentar a NOR, porque a gente sabe que no paciente ansioso, na maioria das vezes, ela está elevada. E ali embaixo a lista de benzodiazepínicos, tá? Então, como funciona o tratamento da ortomolecular, será? Como que a gente pode fazer para tratar os nossos pacientes? Então, já falei para vocês que nós vamos abordar a ideia de aumentar GABA e serotonina, diminuir ou controlar adrenalina e noradrenalina e dopamina, né? E vamos trabalhar o eixo hipotálamo pituitária adrenal, ok? Você não se inscreveu no canal, se inscreve para você receber os vídeos, as notificações, para não perder nada, porque eu estou colocando muito conteúdo de valor aqui, que pode mudar a tua atuação clínica, pode abrir a tua visão para um mundo completamente novo de opções de tratamento, onde o farmacêutico se enquadra muito bem e é muito importante, onde o nutricionista se enquadra muito bem e podem fazer a diferença na vida dos pacientes, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo para nós falarmos de tratamento.